Fala pessoal, tudo bom? Então, seguindo aí na nossa sequência de leis de Newton, hoje a gente vai falar da terceira lei de Newton, tá? Então, o que é a terceira lei de Newton? A primeira, princípio é o princípio da inércia, a segunda é o princípio fundamental da dinâmica, certo? E a terceira é o princípio da ação e reação. E o que diz essa lei, né? Então, para toda ação, existe uma reação de mesma intensidade, direção e sentido oposto. Por exemplo, lá no nosso dia a dia, sei lá, você vai brigar com alguém, né? Não briguem, mas, enfim, só para didaticamente. Você dá um soco em alguém, né? Com uma intensidade dessa força F. Então, por exemplo, eu dou um soco na minha mão, certo? A minha mão, nessa mão aqui, vai devolver o soco na mesma intensidade, só que em sentido oposto nessa mão aqui. Por isso que dói, né? Se você esmurrar uma parede, vai doer, porque, por exemplo, você deu um soco de 100 newtons na parede. A parede vai dar um soco de 100 newtons na sua mão. Por isso que vai doer, vai machucar, certo? Então, é esse que é o que diz o princípio a terceira lei de Newton, né? Que é o princípio da ação e da reação, certo? Então, lembrando lá, só pra gente recapitular um pouco. Princípio da inércia, você pode estar em inércia de repouso ou de movimento, até que uma força externa atue sobre o corpo e mude, né, esse estado, tá? E para você estar em repouso, né, você tá lá estável, ou em inércia de movimento, a força resultante que atua sobre o corpo ou sobre um objeto tem que ser nula, certo? E a força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo, no objeto, enfim, tá? A segunda lei diz que a força é diretamente proporcional à massa, certo? Então, quanto mais pesado for um objeto, um corpo, mais força você tem que colocar para tirar ele do repouso, ou enfim, implicar na inércia dele, tá? Colocar em movimento ou deixar em repouso. Certo? Então, continuando aqui no princípio da ação e reação, só pra gente dar uma recapitulada lá nas duas primeiras leis de Newton, certo? Então, as forças aqui na terceira lei de Newton, elas vão formar sempre um par de ação e reação, certo? Então, se eu dei um soco na parede de 100 newtons, a parede vai me devolver 100 newtons também, certo? Então, eu tenho que adotar o referencial. Aqui pode ser meu movimento positivo, então vai ser mais 100 newtons, e a parede vai vir no sentido negativo, né, oposto, então eu vou considerar menos 100 newtons, certo? Que é a mesma intensidade, né, só que em sentido oposto, então por isso que é negativo, certo? A terceira lei de Newton, a gente também vai usar aquela fórmula da segunda lei de Newton, que é a força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Bom, okay? Então é isso, né? Então essas foram nessas 3 aulinhas aí, só para conceituar, né, as leis de Newton, certo? E deixar claro qual que é o quê, porque isso é muito importante nos vestibulares, na escola, enfim, né? É uma coisa, são as primeiras coisas que a gente aprende em física, tá ok? Então, se você curtiu, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora estudar!